Glória a Deus. Eu cumprimento a igreja com a gloriosa paz do Senhor. Amém? Aleluia. Meus queridos, eu convido vocês a abrirem no Evangelho segundo escreveu João, capítulo 15. É motivo de muita alegria estar aqui na casa do Senhor, poder adorar e exaltar a este Deus maravilhoso. E nós, irmãos, ainda temos liberdade de adorarmos a este Deus, com teu glória a Deus, com teu aleluia, porque Ele é fiel em todo o tempo. Amém? Meus queridos, Evangelho segundo escreveu João, capítulo 15, versículo 1, a minha versão é NVI. Assim diz a palavra do Senhor. Eu sou a videira verdadeira, e meu pai é o agricultor. Todo ramo que, estando em mim, não dá fruto, ele corta, e todo que dá fruto, ele poda, para que dê mais fruto ainda. Vocês já estão limpos pela palavra que lhes tenho falado. Permaneçam em mim, e eu permanecerei em vocês. Nenhum ramo pode dar fruto por si mesmo, se não permanecer na videira. Se vocês também não podem dar frutos, se não permanecerem em mim. Eu sou a videira, vocês são os ramos. Se alguém permanecer em mim, e eu nele, esse dará muito fruto, pois sem mim vocês não podem fazer coisa alguma. Amém, meus queridos? Podeis se assentar, dando glória a Deus e aleluia, em nome de Jesus. Meus amados irmãos, nessa passagem das Escrituras, Jesus ele se apresenta como a videira verdadeira. Essa é uma das alegorias mais conhecidas da Bíblia Sagrada. E os seus objetivos desse capítulo são apontar o nosso relacionamento com Cristo e apontar a nossa dependência com Ele. Nesta alegoria, Jesus está dando uma continuidade na consolação dos apóstolos, porque desde o capítulo 14, Jesus falou para eles que ele iria embora por algum tempo. Inclusive, no capítulo 14, versículo 1, tem uns versículos mais conhecidos da Bíblia Sagrada. Não se perturbe o coração de vocês, creiam em Deus, creiam também em mim. Na casa de meu pai há muitos aposentos. Se não fosse assim, eu lhes teria dito, vou preparar-lhes lugar. Então, Jesus começa a consolar os apóstolos, consolar os seus discípulos, porque ele iria partir. Já falando para eles, eu vou embora, não se perturbe o vosso coração, não fique triste. Na casa do meu pai há muitas moradas. Também ele vai consolar, falando no capítulo 14, a respeito do Consolador, o amado e querido Espírito Santo que está conosco. E no capítulo 15, ele já vai começar a continuar consolando os seus discípulos, dando as suas últimas orientações e apontando uma alegoria para eles, dizendo, eu sou a videira verdadeira. O Deus Pai é o agricultor. E como agricultor, meus queridos, o seu objetivo, o interesse é bem claro. Não sei se no meio da gente aqui tem algum agricultor, alguém que trabalha na agronomia, mas o intuito e o objetivo principal do agricultor é fruto, é produção, é que, de fato, tudo aquilo que ele planta gere frutos. E eu aprendo que um dos objetivos do Deus Pai é que nós possamos dar frutos a Ele. E Ele vai continuar trazendo essa alegoria. Se apresentou Ele como a videira verdadeira, e Ele vai falar que a gente é os ramos, ou seja, aqueles que dão fruto. E para que os ramos dê frutos, Ele deixa bem claro, porque se lemos o capítulo 15, do versículo 4 até o versículo 10, podemos observar um dos intuitos principais desse capítulo. Ele vai dar a orientação para a amada igreja, a orientação para os seus discípulos. O meu objetivo, o objetivo do Pai é que vocês deem fruto. E para que vocês deem fruto, vocês precisam estar ligados na videira verdadeira. A palavra permanecer, desde o versículo 4 até o versículo 10, é apresentado 10 vezes, é repetido 10 vezes, deixando claro uma das últimas orientações do Mestre Jesus aos seus discípulos e para a igreja.
permaneçam em mim, para que de fato vocês possam dar o fruto. E eu aprendo aqui, meus queridos amados irmãos, talvez tem pessoas aqui que entrou pensando em se desviar. Pessoas talvez entraram aqui nessa manhã dizendo em seu coração, será o último culto que eu estarei aqui nesta igreja. Ou às vezes o diabo está lançando flechas em vossas mentes ou em minha mente, dando oportunidade ou te orientando a se desviar do caminho do Senhor. Então a palavra do Senhor vem para o vosso coração, permaneça na videira verdadeira. Aleluia. O Espírito Santo acabou de me lembrar de uns contextos mais lindos da Bíblia Sagrada, que é Jonas, é um culto missionário. Jonas, mesmo não querendo, ele pregou para um povo, os ninivitas, os assírios, pregou que Deus iria destruí-lo, mas mesmo assim o povo se arrependeu, pediu perdão, e aquele povo foi salvo na época de Jonas. Porém, passou-se cerca de 150 anos, época de Naum, o povo se desviou, saiu da videira verdadeira, e eles pereceram e foram aniquilados. Então, uma das orientações aqui que o Espírito Santo está fervendo em meu coração para dizer para a amada igreja, continue firme na videira verdadeira, porque te levará à vida eterna. E que fruto é este, senão o fruto do Espírito Santo? Quando eu leio o capítulo 15, meus irmãos, e medito a respeito do fruto, eu vejo que é algo automático. Porque quando o crente, quando o cristão permanece firme na videira, não está balançando, não está meio para lá, meio para cá, está firme na videira, o fruto do Espírito é automático. O fruto do Espírito é automático em nossas vidas, que está em Gálatas capítulo 5, versículo 22 e 23, que diz, mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Então, automaticamente, quando a gente está firme em Cristo Jesus, o fruto do Espírito e todas as suas características é predominante em nossas vidas. Porque aquele que está firme, ele ama o próximo. Ele ama, ele é bondoso. Ele é manso como Jesus foi manso. Ele tem domínio próprio. Então, meus queridos, se nós estamos com Cristo, então nós geramos fruto. E não somente o fruto do Espírito, mas no serviço à obra do Senhor. Um estudo lá nos Estados Unidos, há cerca de 10 anos atrás, que eu estudei, num livro Avivation, mais ou menos assim, ele falou numa estatística que cerca de 2% dos crentes se preocupam em evangelizar o próximo. E cadê os outros 98%? 2% dos crentes se preocupam em amar o próximo e trazer a palavra do Senhor para eles. Ou seja, 2% dos crentes dão fruto em evangelizar o próximo. E às vezes eu fico meditando como nós, irmãos, eu também, podemos ignorar o serviço à obra do Senhor se somos salvos em Cristo Jesus, se somos justificados em Cristo Jesus, se sabemos da verdade que Jesus Cristo morreu na cruz do Calvário, pagou um alto preço, irmãos, para que a gente tenha a oportunidade de viver uma vida nova com Ele e termos oportunidade de vida eterna. Deem muitos frutos ao Senhor, porque esse é o objetivo do agricultor, é que a gente dê muitos frutos. E o nosso Deus Pai, o agricultor, ele fará o que for necessário para que a sua igreja produza. Ele fará o que for necessário, irmãos. E quando nós, os ramos, a igreja de discípulos, produzimos muito fruto, o texto em João 15:8 deixa bem claro qual é o comportamento do nosso Pai. Ele fica muito alegre. Meu Pai é glorificado pelo fato que vocês darem muito, não pouco, muito fruto, e assim serão os meus discípulos. Eu ouvi recentemente, irmãos, o pastor Eliseu,
O pregador dos Gideões missionários, vocês sabem que ele prega muito forte, né, mas às vezes dá umas piadinhas, né? E ele falou o seguinte: crentes, que ele estava pregando lá para uma Assembleia de Deus, que não dão muito fruto, que quer ficar no banco. Quem gosta de ficar no banco é só crente de praça. Porque a gente é chamado para dar muito fruto e não poucos. Então medita para si mesmo, irmãos. Qual é o seu chamado perante o Senhor? Porque quantas vezes Ele nos chama e a gente fala não para Ele? Porque, irmãos, o papel da videira Ele vai fazer. Jesus Cristo, como a videira, Ele vai dar a gente o suporte para que a gente dê fruto. Ele com certeza vai nos nutrir. Com certeza o Pai vai fazer o que for necessário para a sua igreja dar fruto. Cabe a nós, ramos, obedecer à voz do amado e querido Espírito Santo. Então dê fruto, irmão, dê fruto, irmãos, dê muitos frutos na obra do Senhor. Em nome de Jesus. E como eu produzo fruto? Se apegando mais na videira verdadeira. A nossa missão não é fertilidade, mas sim fidelidade na permanência na videira. Porque o fato do fruto, irmãos, é automático. O que Jesus queria falar para os seus discípulos, eu vou, vocês não vão me ver mais, mas vocês têm a oportunidade ainda de permanecer em mim, de se apegar-se em mim, de ficar comigo pelo Espírito Santo. E quanto mais você se agarrar na videira, mais automaticamente serão os resultados do fruto. Se agarra no amado Jesus Cristo. Ele te ama, irmãos. Ele quer que você se achegue com ele em ousadia. Não tenha medo. Então, o objetivo aqui é permanência, é fidelidade do ramo em permanecer na videira. Não podemos ignorar esse fato, irmãos, que a palavra permanecer foi citado várias vezes. É um convite de Cristo, dizendo o seguinte, em outras palavras: venha e viva em mim. Porque naquele momento, entendem, irmãos, os discípulos estavam chateados, os discípulos estavam magoados, estavam tristes. Jesus está consolando eles, mas eles não estavam entendendo que, se fisicamente ele iria embora, mas o amado Espírito Santo iria representar ele aqui nesta terra. E hoje podemos estar na videira, estar em Cristo, através do amado e querido Espírito Santo. Então vejamos o que ele orientou no versículo 9. Como o Pai me amou, assim eu os amei. Permaneçam no meu amor. Se vocês obedecerem aos meus mandamentos, permanecerão no meu amor. Assim como tenho obedecido aos mandamentos do meu Pai, em meu amor permaneço. Tenho-lhes dito estas palavras para que a minha alegria esteja em vocês e a alegria de vocês sejam completa. Jesus te ama, meus queridos. Eu sei que muitas das vezes o diabo vem cochichando nos nossos ouvidos, trazendo outras palavras, mas eu vos digo uma verdade, irmãos, tudo que o diabo fala é uma mentira. Ele te ama. Ah, mas ele usou um parente para falar que me odeia. Ele te ama. E o amor dele ainda permanece em você. Sabe, não foi o homem comum que morreu na cruz do Calvário, não. Foi o Deus, foi Jesus Cristo, o Filho unigênito de Deus, que morreu naquela cruz, porque Ele te ama. Ele obedeceu ao Pai porque está em comunhão com o Pai e também porque Ele te ama. Ele pagou o alto preço naquela cruz para que você continue até hoje. Depois de mais de 2025 anos, depois da morte de Cristo, você ainda continua permanecendo nele, em nome de Jesus. E que a obra dele possa dar continuidade em nosso tempo. O ramo nunca deve se separar da videira. Irmãos, nunca.
Quantos têm se desviado? Quantos já pensaram em se desviar? Quantos imaginavam que o mundo é melhor? É uma mentira do diabo, sabe? Que o mundo é melhor porque os crentes é preso. A gente não é preso, não. A gente tem totalmente liberdade pelo Espírito Santo, sabe? Em obedecer ao nosso Pai. Aqui estamos no melhor lugar, na videira verdadeira. Então, uma das orientações a Jesus Cristo para a igreja é: permaneça em mim. Quantos já desviaram até este mês? Quantos se afastaram, não estão mais presentes? E a orientação do Pai é: permaneça em mim. Porque se a gente se afastar, se apostatar da fé, o lago de fogo e enxofre espera aqueles que abandonaram a Cristo e morreram sem Ele. Mas se a gente permanece nele, vida eterna espera para a igreja em nome de Jesus. É inevitável, irmãos, que, claro, os ramos não são perfeitos. Ramos passam por situações, porque se você dá continuidade no capítulo 15, Jesus vai dar continuidade orientando ele, falando algumas verdades. Verdades como, meus amados, vocês serão odiados pelo mundo. Vocês serão perseguidos. Mas olha o que o capítulo 16, versículo 1, Jesus fala para eles: eu lhes tenho dito tudo isso para que vocês não venham a se tropeçar, porque vocês serão expulsos das sinagogas. De fato, virá o tempo quando haverá o tempo que os matar pensará que está prestando culto a Deus. Farão essas coisas porque não conhecem nem o Pai, nem a mim. Ou seja, meus discípulos, vocês vão passar por lutas. Ramos, vocês serão feridos, machucados, sabe? Mas ainda há esperança para aqueles que permanecem na videira. Talvez você entrou nessa casa de oração, irmãos, machucado, ferido, desanimado, triste, amargurado, sabe? Você talvez não consegue nem orar, porque você começa a orar e desabafar, lágrimas saem do seu rosto, porque você está machucado. Mas a palavra do Senhor ainda diz que Ele ainda vai cuidar de você como agricultor, mesmo que Ele tenha que dar umas apodadinhas, e aquelas apodadas dói, machuca, mas é necessário, para quê? Para que eu e você ainda continue dando fruto para Ele. Tem coisas nas nossas vidas, irmãos, que vai acontecer e a gente não vai perceber. E a gente não vai ter essa percepção do que é necessário. Mas Deus sabe o que está fazendo. Ele sabe, irmãos. Tem coisas que acontecerão na sua vida, ou aconteceram já, que você não entendeu até agora. Não entendeu. Mas aquele que está na videira tem certeza e é convicto que a vontade dele é boa, é perfeita e é agradável. Mesmo que você não entenda, ele está no controle e cuidando dos seus ramos. Muitas situações aconteceram na minha vida que eu não entendi até hoje, irmãos, e não vou entender. Olha para Jó. Jó, ele não soube do diálogo que Deus teve com o Satanás falando: ele te adora porque você dá tudo para ele, porque não foi Jó que escreveu o livro dele. Então, muito provavelmente, ele não soube desse cenário, não soube desse acontecimento, mas a vontade dele, de Deus, foi boa, perfeita e agradável para Jó. Talvez ele morreu sem entender, mas Deus sabe de todas as coisas. E talvez você entrou nessa casa de oração desse jeito. Estou passando por situações, estou sendo podado e não estou entendendo, mas Deus está cuidando daqueles que são seus. Então permaneça na videira, irmãos, na videira verdadeira que é Jesus. João capítulo 15, versículo 6. Se alguém não quiser, realmente, sabe, se alguém não permanecer em mim, será como o ramo que é jogado fora e seca. Tais ramos são apanhados, lançados ao fogo e queimados. Temos liberdade de escolhas. Quantas vezes escolhemos maus e muitas das vezes as pessoas, o ser humano, culpa Deus
por más decisões, certo? Quantas pessoas entram em lutas que não eram para entrar, sabe? Não confiam em Deus, tomam más decisões, se desviam, te parece que Deus é cuidado. Preferem se desligar da videira. Irmãos, se nós declaramos que Jesus é tudo para a gente, por que abandonamos Ele por pratos de lentilha, por moedas de prata, por um pequeno prazer do pecado, como Hebreus fala? Por quê? Ele é tudo para nós. Você pode declarar nesta manhã que Ele é tudo para nós. Ele mesmo falou, irmãos, sem mim, nada podeis fazer. E de fato, irmãos, nada podemos fazer se não for por Jesus Cristo. Quando aceitamos essa fé, irmãos, somos totalmente dependentes de Jesus. Para tudo, irmãos, desde o levantar, desde o almoço, desde a nossa vida, até nós deitarmos, até no nosso sono, somos totalmente dependentes de Jesus. Então, por que abandoná-lo por pouca coisa? Sabe, por que abandoná-lo? Permaneça na videira. Ah, mas eu me afastei dos caminhos do Senhor, mas eu estou aqui. Deixa Deus te podar e você vai dar muitos frutos ainda, se você aceitar permanecer ainda na videira. Olha que Apocalipse 2:10 diz, 2:10b, diz para aquele que permanece: seja fiel até a morte, e eu lhe darei a coroa da vida. Essa é uma promessa do Senhor para toda a amada igreja. Eu vou te dar vida. Se você permanecer fiel até a morte, eu vou te dar vida, e vida eterna em Cristo Jesus. Continue nesse caminho que é Jesus. Ele é o único caminho, é a verdade, é a vida. Se você, irmão, se você, homem, quer ser salvo, é só por Jesus Cristo. Porque o ramo desligado da videira não pode fazer absolutamente nada. Nada serve, senão para ser lançado fora e colocado fogo. Mas aquele que permanece na videira, este dá muito fruto. Arabaçaia. E qual é a sua decisão nessa manhã? Você tem duas decisões, irmãos. Você pode querer desligar-se da videira ou permanecer na videira. Aquele que tem ouvido, ouça o que o Espírito diz à igreja. Oportunidade de se desviar vai ter todos os dias. Oportunidade de pecar vai ter todos os dias. Oportunidade de abandonar a Cristo, a videira, vai ter todos os dias. Mas o Espírito Santo fala para a amada igreja 10 vezes nesse capítulo: permaneça na videira verdadeira. Olha só que fala em João 16, versículo 8. Ele está falando, amado, do Espírito Santo, porque, irmãos, a gente não consegue sozinho. Não é pela nossa força, não existe nenhum super-homem, é só pelo Espírito Santo. Pode ser o versículo 7 para começar. Mas eu lhes afirmo que é para o bem de vocês que eu vou. Se eu não for, o conselheiro, ou seja, o Espírito Santo, não virá para vocês. Mas se eu for, eu o enviarei. Quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado, porque os homens não creem em mim. Da justiça, porque vou para o Pai, e vocês não me verão mais. E do juízo, porque o príncipe deste mundo já está condenado. Tenho ainda muito que lhes dizer, mas vocês não podem suportar agora. Mas quando o Espírito da verdade vier, e ele já veio, está conosco, ele os guiará a toda a verdade. Não falará de si mesmo, falará apenas o que ouvir, e eu lhes anunciará o que está por vir. Não é pela nossa força, não é
pela nossa prosperidade, não é pelo homem. Nós conseguiremos chegar até o fim e conseguiremos a coroa da vida, porque o Espírito Santo está conosco, nos guiando. O Espírito Santo vai te ajudar. Quantas pessoas pensam que para ser crente é muito difícil? O Espírito Santo está nos guiando em toda a verdade. Irmãos, eu declaro em nome de Jesus Cristo que você vai chegar lá, na Nova Jerusalém, abraçará pessoalmente com Jesus Cristo, abraçará forte Ele, participará do grande banquete. Permaneça na videira. O Espírito diz, e a noiva dizem, vem. Quem ouve diz, vem. E quem tem sede, venha. E quem quiser, beba de graça da água da vida. É um convite para a amada igreja. Fique de pé em nome de Jesus. Aleluia, Espírito Santo. Irmãos, só pelo Espírito Santo que conseguiremos chegar até o fim. Ele que vai nos ajudar a permanecermos na videira. Nosso Pai, Ele vai cuidar, está cuidando da sua igreja. Jesus está fazendo o seu papel, Ele está nutrindo, trazendo palavras, está consolando através do Espírito Santo. Então, deem ouvidos ao Espírito Santo. Se porventura alguém aqui está pensando em se afastar deste caminho, irmãos, não vale a pena. Não vale, irmãos. O mundo não tem nada para nos oferecer, senão os prazeres da carne que nos leva à condenação eterna. Mas Jesus tem tudo para nos oferecer. Tudo, irmãos, aqui na terra e lá nos céus também. Então orarei ao Pai, orarei ao Espírito Santo, para que venha nos ajudar a permanecer na videira verdadeira. E que quando chegar aquele dia, irmãos, quando chegar, cantaremos o hino da vitória em nome de Jesus. Deus querido, maravilhoso Pai, aprendemos que o Senhor Jesus é a videira verdadeira. Através da Tua palavra, Pai amado, cremos que nós temos que permanecer em Ti, Jesus. Porque sem o Senhor nada podemos fazer, absolutamente nada. O Senhor é tudo. O Senhor é tudo para nós. Somos os Teus discípulos e precisamos Te obedecer em tudo, em toda a verdade. Amado querido Espírito Santo, Consolador, nos ajude nesta caminhada. Nos ajude a permanecer no caminho que é Jesus Cristo. E quando chegarmos lá, Pai amado, quando chegarmos o dia, ou pelo arrebatamento, ou quando a fumaça desaparecer, possamos estar contigo para sempre, te adorar, louvar e te exaltar, porque bem sabemos que o Senhor já preparou uma morada para nós, bem sabemos que o Senhor já preparou tudo, Jesus, morreu na cruz do Calvário, pagou um alto preço pelos nossos pecados, o Senhor nos justifica, nos faz ligar novamente com o Pai. Jesus, nos ajude a permanecermos contigo e que possamos dar muitos frutos para a glória do Deus Pai, para a honra de Deus Pai. Nos ajude, amado e querido Espírito Santo. Antes de finalizar esta oração com os olhos fechados, tem alguém que ouviu essa palavra, entrou nesta casa, Deus te deu a oportunidade hoje, desta manhã, e gostaria de voltar para os braços do Pai, voltar para a videira verdadeira, sabe, permanecer em Cristo Jesus, ou você quer aceitar Jesus como o único e suficiente Salvador, porque só Ele é o Salvador. Pode levantar a mão fazendo favor, que nós oraremos ao Pai. O Espírito Santo vai te limpar, escreverá o seu nome no livro da vida eterna e vai mudar a sua história. Tem alguém que gostaria de aceitar Jesus aqui, nesta manhã? Tem alguém? Eu vou insistir, porque o Espírito Santo está aqui. Se tem alguém que você conhece, dá um toque, irmãos. Pode ajudar ele como um discípulo de Jesus.
Tem alguém que gostaria de aceitar Jesus? Ou quer reconciliar com Ele, porque sem Jesus você não pode fazer nada. Não pode, irmão, não adianta. Aceite Jesus nesta manhã. Tem alguém que gostaria de aceitar ou reconciliar com Jesus? Tem alguém? Tem alguém? Oportunidade está sendo dada. Que Deus te conceda. Deus continue abençoando o teu povo. Continue derramando a tua alegria, a alegria do Espírito Santo na salvação do teu povo. Deus não permite, Deus, que nenhum desses ramos caem, tropecem, mas que o Senhor venha restituir, restaurar. E em nome de Jesus possamos chegar nesse dia, te abraçar e cantar o louvor de agradecimento ao Senhor. Muito obrigado, Pai. Louvemos ao Senhor.